Então essa é a série que a gente está conversando aqui, Paisagens da Vida. Então, para quem eu não cumprimentei, bom dia. Bom dia para quem está online também, pessoal que nos assiste pelo Face. Então, se você quiser compartilhar na página do nosso Face, Grupo Valinhos, você pode compartilhar a transmissão, se você quiser compartilhar com seus amigos, você pode fazer o check-in, essa coisa toda das mídias sociais. Mas depois que você, se quiser fazer isso, quero sua atenção inteira aqui, para a gente conversar sobre esse tema que tem sido muito, muito legal, falar sobre paisagens da vida, né? Então, vamos juntos caminhar por essa trilha. Por que paisagens da vida? Porque, naturalmente, quando a gente vai vivendo, as mudanças acontecem muito rapidamente na nossa história, na nossa vida. E a gente não tem o mínimo controle sobre as mudanças. Às vezes, essas mudanças são tão drásticas que elas afetam internamente a gente. Cenários do trabalho, da família, de relacionamentos. As dores, o sofrimento é tão intenso que às vezes muda a gente. A gente não gosta muito disso, fala sério, a gente não gosta muito de mudança. Se a gente pudesse controlar a paisagem da nossa vida sempre, seria melhor. Mas a gente não tem controle sobre isso. E o pior, a gente tem convivido com uma geração que tem dificuldades, muitas dificuldades com mudanças. Muitas dificuldades de lidar com um cenário que muda muito rápido. E isso faz com que a gente tenha menos habilidade para lidar com as circunstâncias. Então, essa é uma justificativa do porquê que a gente está trabalhando com esses cenários. E por que paisagens? Porque na história bíblica, a gente tem muitas paisagens sendo usadas de maneira didática, de maneira para ensinar a gente algumas questões. Não são meros cenários. Às vezes não, na maioria das vezes eles vêm para nos ensinar. E uma dessas paisagens a gente já falou sobre o deserto, que se tornou algo comum na nossa vida, passarmos pelo deserto, depois que o povo de Israel passou pelo deserto. Nós também conversamos sobre o monte. O que é o monte? É o cenário ótimo. É onde a gente está muito bem, onde está tudo acontecendo muito bem. Porque no monte sempre travaram grandes batalhas e tiveram grandes vitórias nos montes, na história bíblica. Então costumou-se dizer, quando a gente está no monte, é que a gente está tudo bem, está muito bem. Mas até no monte a gente trava grandes batalhas e tem alguns perigos. A gente conversou sobre isso na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre a caverna, né? Que paisagem é essa? O que a caverna tem a ver com a gente? E aí eu pergunto, já começo perguntando para você, quantos de nós já não quisemos ou tivemos vontade de sumir? Simplesmente desaparecer. Quando o cenário está tão ruim, você fala assim, eu queria sumir daqui. Ou eu queria dormir, só acordar quando tivesse tudo mudado. Às vezes a gente tem esse sentimento. É que a gente queria recarregar a bateria. Que a gente está esgotado, cansado. E quando a gente está de frente para diversas circunstâncias difíceis, a gente tem vontade de procurar um abrigo, procurar um refúgio, seja eles quais forem. E às vezes a vida impõe para a gente uma caverna. Às vezes é voluntário. Você quer ir para o quarto, você quer deitar, você quer sair, dirigir com o carro e não voltar mais. Às vezes é involuntário, às vezes acontece. Te jogam dentro de uma caverna. E às vezes a gente é jogado ou vai para dentro de uma caverna por diversos motivos. Medo, incapacidade de lidar com situações, inflexibilidade nossa, angústia, impotência diante de um problema, esgotamento, cansaço. Às vezes a gente acaba sucumbindo e a gente se encontra dentro de uma caverna. A fuga é um mecanismo de defesa. Quando as coisas estão muito complicadas, às vezes você se vê passando um período do dia, vamos ser otimistas, na frente da televisão assistindo série. Eu amo série, não tenho nada contra série. Mas eu sei nitidamente quando eu quero vegetar, eu quero fazer uma maratona de série justamente para não pensar. Para não raciocinar. Eu adoro filme de ficção científica. Você pode ver, quando o mundo entra numa crise, a produção de filme de ficção científica sobe. Por quê? Porque o povo quer desopilar, o povo quer vegetar, o povo não quer pensar na realidade. Quando a situação está boa, a produção de filme de drama sobe.
Por quê? Porque o povo tem estômago para assistir filme de drama. Porque se já tem drama na tua vida, você ainda vai para o cinema, para o teatro para assistir drama? Não vai. Eu não vou gastar meu dinheiro. Prefiro uma comédia. Prefiro assistir Vingadores. Os caras matando todo mundo lá e boa. Você sai do cinema leve. Por quê? É uma fuga. É uma forma da gente fugir um pouco da realidade. E a gente faz isso. E quando nesses momentos a gente quer se isolar, ficar sozinho, não ver ninguém, quando você quer e vê que as situações parecem estar ficando escuras à tua volta, quando você se vê nessa circunstância é porque você está numa caverna. Você está, biblicamente, na caverna. Quando a gente se vê nessa circunstância, você pode ter isso na sua mente. Caverna. E eu quero compartilhar um pouco com você a história de um homem que foi literalmente para a caverna. Para a caverna, a gente se esconde na caverna da alma humana. O nome desse cara foi Elias. Eu quero compartilhar com você sobre a história de Elias. A história de Elias, ela está no primeiro livro dos Reis. Então, se você quiser acompanhar comigo aí, você pode ligar a sua Bíblia, acionar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia, fique à vontade. Se não, o texto vai estar aqui também. Mas se você tiver com sua Bíblia aí, você pode corrigir. Às vezes o pastor está falando besteira, você já corrige. Tá bom? E Elias foi um homem, cara, um homem muito 10. Um homem muito bacana. Ele era um chamado profeta. Na época que Elias vivia, era a época em que Israel tinha reis. E nessa época que Israel tinha reis, não tinha pastores como você tem hoje para ensinar ao povo os caminhos de Deus. Não tinha uma Bíblia com facilidade como a gente tinha. Tinha os rolos das escrituras, mas não tinha nada assim com tanta facilidade. Então o mecanismo que Deus usava para falar para o povo, direcionar o povo, eram os profetas. Esses caras eram a boca de Deus. Deus falava com esses caras, e esses caras desciam a lenha nos reis, porque os reis estavam governando mal. E Elias viveu num tempo o rei que foi intitulado o pior rei. Elias viveu no tempo desse cara. E não só por isso, esse cara não era só o pior rei, ele era casado com a pior mulher do mundo. Então o nome do rei era Acabe, e a mulher, Jezabel. Ô, mulher ruim. Essa mulher é ruim, hein? Essa mulher não é fácil não. Pensa numa mulher ruim, essa mulher é muito ruim mesmo. E Elias teve que ser a boca de Deus para educar esse casal, para cuidar melhor do país. Só que ela tinha uma religião totalmente, ela não reconhecia Deus. Ela tinha uma religião totalmente diferente. E o rei, que era para ser fiel a Deus, ele também estava nem aí, mano. Ele comia na mão daquela mulher. Você sabe que mulher, quando quer, faz o homem andar na linha, né? Mulher tem esse poder. Eu não sei porque que Deus deu esse poder para a mulher, mas tem. E não tem o que a gente possa fazer. E ele comia na mão dela. Tudo que ela falava para ele fazer, ele fazia. E ela começou a matar os profetas, todos os profetas de Deus. Ela matou um monte. E Elias, Deus falou assim, Elias, foge, vaza. Aí Elias vai, faz uma epopeia no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, 17, 18. Ele foge, só que ele decreta assim, não vai chover mais. Depois que ele dá essa notícia para o Acabe, ele peneira, ele sai fora, porque ele sabe que Jezabel vai mandar matar ele. Beleza, Elias passa algum tempo percorrendo as cidades, vendo coisas miraculosas acontecerem, ele vai embora. Em determinado momento, Deus fala, Elias volta. Elias volta para lá e vai encontrar o rei. Quando ele vai encontrar o rei, acontece um negócio estranho, porque ele encontra o profeta, um profeta que ainda estava ali nas graças do rei, tinha um ali que era Obadias. E Obadias, ele escondeu, para Jezabel não matar, 100 profetas. Colocou 50 numa caverna, 50 na outra, e alimentava esses caras lá, só para ela não matar. Aí Elias vai, aparece no meio do caminho, que Elias tinha uns negócios assim, ele sumia, aparecia em outro lugar, ele corria rápido demais, ele tinha uns negócios meio estranhos, Deus fazia uns negócios estranhos com ele. Aí ele encontra Obadias treme na base, fala assim, meu Deus do céu, não contei Elias. Aí Elias fala assim, Obadias, o negócio é o seguinte, fala pro teu patrão, fala pro Acabe que eu estou aqui. Sabe o que o Obadias fala? Ele fala assim, Elias, o que eu te fiz? O que eu te fiz, cara, para você me dar essa missão?
Porque presta atenção, se eu chego lá para o rei e falo que você está aqui, de repente Deus te tira daqui e faz você sumir, ele vai me matar. Elias, tu não é normal. Faz comigo não. Aí Elias fala assim, não, pode falar com ele que eu vou estar aqui, vou ficar quietinho aqui, pode falar com ele que eu vou estar aqui. Beleza, a história de Elias com Acabe e a história que a gente quer hoje começa a se desenvolver aí. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Ok? Vamos lá. 1 Reis, a gente vai por partes, que a história é grande, então eu tenho que ler e explicar, para a gente poder pegar todos os processos. Tá bom? Então, primeiro, vamos ler versículo 1 e 2. Toda vez que você vê uma marquinha dessa aqui, é que eu tenho um comentário para fazer. Tá bom? E o comentário que eu vou fazer é da marquinha aqui numerado. Quando Elias volta lá e desafia, ele faz um desafio para todos os profetas. Quando ele volta, Acabe encontra com ele, ele faz o desafio para o rei. Fala, rei, o negócio é o seguinte, pega teus profetas todos aí, os 400 profetas de Baal, os 450 de Azerá, vamos para o monte, vamos fazer uma prova, vamos saber quem é Deus de Israel de verdade. Eles falam, beleza. Ele sobe no monte, faz um altar de pedra, põe uns gravetos, põe um cordeiro em cima, faz 2 altares. Beleza. E aí Elias fala, ó, vocês clamam aí para Baal aí, meu filho. Clama aí. O Deus que responder com fogo primeiro será o Deus de Israel. Fechou? Beleza? Eles falam, beleza. Eles começaram a clamar desde de manhã. Começaram a clamar, e nada acontecia. Aí chegou mais perto do almoço, eles começaram a se flagelar, nada acontecia. Elias falou assim, ó, vamos parar com esse negócio. Já deu, agora é minha vez. Elias pega assim, traz água, joga água em cima, molha esse graveto, jogou tanta água, fez um riozinho em volta do negócio. E ele orou, e Deus desceu com fogo e lambeu, queimou as pedras, lambeu a água, queimou o cordeiro, já fez o churrasquinho ali na hora, acabou com tudo. E aí, falou assim, ó, agora o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, beleza? Então cata todos esses 400 aí, os 450, leva tudo para a beira do rio que eu vou matar todo mundo. Elias matou todo mundo. E isso chega no ouvido da Jezabel, que era a mulher que cuidava dos profetas de Baal. Chega no ouvido dela essa notícia. Elias acabou com vocês lá em cima. Elias deu uma coça em vocês e Deus de Israel respondeu com fogo. E agora, o que nós vamos fazer? Aí ela manda esse recado para ele. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Mano, essa mulher é ruim. Essa mulher é ruim. E ela manda esse recado. A gente precisa perceber alguma coisa. Por que ela manda recado se ela é tão ruim assim? Ela tinha matado um monte de profeta. Por que ela não chega e matava Elias? Pegava o soldado, achava Elias e matava. Por que ela mandou recado? Já pararam para pensar nisso? Quando ela sabe, por que ela faz isso? Porque quando ela sabe da morte dos profetas, quem é que ficou desmoralizada perante o povo? A responsável pelos profetas. Quem era responsável pelos profetas de Baal? Ela. Então a moral dela foi abalada. Ela começou a se sentir envergonhada. Então quando pessoas poderosas se sentem envergonhadas pela competência alheia, elas vão para a agressão. Já enfrentou isso na sua vida? Ela vai com tudo para cima. Só que ela não tem capacidade de matar o Elias. O que ela faz? Ela pega o ponto fraco dele. Ela manda um recado. Ela manda apenas um recado. Já chegou no teu ouvido palavras nocivas e que destroem? Você está bem, está trabalhando, está namorando, está casado, está tudo bem. Daqui a pouco vem uma conversa. Ah, eu ouvi dizer que fulano falou isso de você. E aí teu interior começa a ferver, borbulhar. Já passou por isso? É isso que Elias vai passar aqui. Ela não ia avisar se ela quisesse de fato matá-lo. Ela queria acabar com a estrutura emocional de Elias. E ela conseguiu. Na verdade, ela queria afastar Elias do reino. E aí o que acontece com Elias? O texto segue. Elias teve medo e fugiu para salvar sua própria vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia.
chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. O que eu percebo aqui nesse texto? E eu quero que você vá fazendo uma comparação com a tua vida, senão não tem sentido eu ficar te explicando o contexto se você não fizer uma comparação, trouxer para a sua vida. Primeira coisa que eu quero que você entenda, não há nada de errado em sentir medo. Você pode sentir medo, eu posso sentir medo, Elias sentiu medo, não tem problema nenhum sentir medo. Sentir medo é normal. O medo é um mecanismo de defesa que impede você de entrar numa enrascada. O medo não tem problema nenhum em você sentir medo. Muitas vezes o medo te salva. Por exemplo, você está numa pista chateado, está na Bandeirantes, você está com um carro potente, você pisa. Você pode ir até 120, mas você está bravo da vida. Aí você começa a ver o ponteiro, 150, 160. O que surge dentro de você? Se você não for um lunático. Você começa a sentir medo de perder o controle do carro. Aí você tira o pé. Não façam isso. Não tenham essa experiência de ficar andando 150, 160. Não precisa disso. Mas estou dando só um exemplo de pessoas que já erraram, já fizeram. Certo? Já fiz isso. Você acelera, daqui a pouco você começa a ver que o carro está perdendo o controle. O medo faz você segurar a onda. Faz você parar. E aí você volta. Você segura a onda. Então, às vezes, você vai sentir medo, e medo é positivo, não é negativo. Certo? Muita gente tem problema de falar de medo. Acha que a gente não tem que ter medo. Não, a gente pode ter medo, não tem problema nenhum. Segunda coisa. Elias fala que ele quis morrer. Elias quis morrer. Elias quis morrer mesmo? Preste atenção no que o texto está dizendo para a gente. O que Jezabel queria fazer com ele? Matá-lo. Se Elias quisesse morrer, por que ele fugiu? Era só ele ficar lá. Ele ficava lá, Jezabel matava ele, pronto, acabou. Elias queria morrer? Ele não queria morrer. Nem sempre o que a gente diz nos momentos de crise, nos momentos de caverna, é realmente o que nós queremos dizer. Elias queria atenção. Ele não queria morrer. Essas palavras não refletem o nosso interior. Então toma cuidado quando você for se relacionar com uma pessoa que está em crise, que está na caverna. Porque o que ela fala não é o que ela realmente quer, não expressa o que está no interior dela. E preste atenção, você quando estiver em crise, que o que você vai falar não é necessariamente o que está no seu interior. Percebe isso? Consegue entender? Faz sentido? Nem sempre a gente expõe o que a gente quer. Nossas palavras não obedecem aos nossos sentimentos. A gente começa a espernear às vezes. François Felon fala assim: seja gentil. Porque quando toda pessoa que você encontrar está vivendo alguma crise. Seja gentil. E às vezes a gente acha que a pessoa está com a conta zerada, está tudo bem, a gente descarrega em cima dela. Não, ela também está lutando, ela também está vivendo complicações. E às vezes isso impede a gente se relacionar com as pessoas no momento de crise. Quando a gente está em crise, quando a gente está na caverna, nossas palavras não refletem o nosso interior. Então, não há nada errado em sentir medo. Aí eu pergunto para você, quais são os seus medos? O que mais te apavora hoje? Se você nunca parou para refletir sobre isso, talvez seria interessante. O que mais te dá medo? Segundo, coisa importante aqui. Cuidado com suas palavras. Porque elas não refletem o seu interior. E cuidado quando você conversar com alguém que está em crise. Porque não necessariamente o que ela está falando é o que ela realmente quer. E Elias entra num outro estágio complicado. Porque ele fala assim, Elias teve medo, fugiu, chegou um pé de já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Ele fala aqui, não sou melhor do que os meus antepassados. Quando você está em crise, quando eu estou em crise, a gente começa num processo de autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É um sentimento de compaixão por si próprio. A gente fala assim, traduzindo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá atenção, eu sou ruim mesmo, eu sou um M, e darará. A gente começa eu não sou melhor que meus pais, essa vida, o que eu estou vivendo, darará. A gente começa a lamentar, a gente começa a fomentar uma crise interior, porque no fundo a gente quer atenção, quer ser cuidado. Então tome cuidado quando você estiver na crise. Não entre nessa espiral diabólica
Que você começa a acreditar nessas palavras. Não sou melhor que meus antepassados, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá atenção, eu não sou nada mesmo, se eu faltar na igreja ninguém percebe, porque ninguém ora por mim. E você começa a entrar nessa espiral demoníaca, você começa a entrar num negócio complicado. E a vida não é assim. A Bíblia fala, mesmo que uma mãe possa se esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O mundo inteiro pode esquecer de você, mas Deus não se esquece de você. Então não entra nessa espiral louca, porque não vai dar boa coisa. Rompa com isso. E é o que Elias estava. Elias estava nesse processo. Agora eu te pergunto assim, está curioso para saber como é que Deus rompe esse processo de Elias? Porque Elias não ficou assim para sempre. Deus entrou nessa história. Assim como entra na minha e na sua crise. Só que às vezes, o que você falaria para Elias? Você pegaria Elias pela mão? Elias, você é um homem de Deus. Você já fez muitos milagres. Levanta, rapaz. Acorda para cuspir. Toma vergonha na cara. Levanta, que a vida não é isso não. Dá uns tapinhas na bunda de Elias e fala, vamos embora. Às vezes a gente acha que as pessoas se levantam quando a gente faz isso. Já fizeram isso com você? Quando você estava em crise, mal, chateado, para baixo. As pessoas tentam te sacudir. Tentam fazer você caminhar. Fala, não é assim que funciona. A gente vai aprender com Deus um processo bem legal. Tá? Não que você tenha capacidade de fazer igual Deus fez. Mas só para você entender o processo das pessoas quando estão com crise. Talvez hoje você esteja nesse processo de crise. E Deus quer te levar para esse caminho. Para você sair dessa caverna. Ok? Vamos lá. Depois se deitou debaixo da árvore. Depois de pedir a morte. Falando, não sou melhor que meus antepassados. Elias deitou debaixo da árvore. E dormiu. O que eu falei que a gente faz quando a gente quer fugir? A gente dorme. Elias dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante e coma. Levante e coma. Primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus não deixou Elias ser sucumbido pelo sono. Deus quis mostrar para Elias que tudo tem um limite. Até a dor tem limite. A tudo dá um tempo determinado para cada coisa. Então há tempo sim de sofrer, mas há limite. Há um tempo para isso. Porque Elias, quando ele foge, ele não simplesmente foge para um lugar distante. Ele vai para as bordas, ele vai para o confim da civilização. Ele vai para Berseba. E ele vai para muito longe. Figuradamente é quando a gente some. Quando a gente quer. A gente não some fisicamente, mas a gente some em pensamento, em sentimento. A gente fica anestesiado emocionalmente. Os filmes românticos já não fazem mais lágrimas cair. Os filmes de comédia também já não fazem a gente rir. A gente fica anestesiado. A gente fica naquele estado que a gente não sente mais nada. Não tem mais alegria em estar com os amigos, não tem alegria em estar em casa, não tem alegria em brincar, não tem alegria em fazer porcaria nenhuma. A gente fica anestesiado. É esse ponto que a gente é nossa fuga. A gente foge emocionalmente das coisas. E quando eu percebo que Deus não deixa Elias nesse ponto, ele deixou Elias fugir, mas Deus encontrou Elias no meio da fuga. Deus não abandonou Elias na fuga. E querido, eu vi uma explicação sobre esse sono muito interessante, que diz assim, se entregar ao sono é uma forma de morrer estando vivo. Isso foi profundo para mim, sabe por quê? Porque faz sentido, porque quando você dorme, você não tem coragem de se matar, certo? Mas você apaga. Ou seja, a vida anda e você está estacionado. Você acaba com a tua vida dormindo. E é isso que Elias foi fazer. E engraçado que fugir dormindo é uma das fugas preferidas das pessoas. Não sei se é a sua, mas adoramos dormir. E é claro que o cansaço emocional, o estresse, o esgotamento, faz a gente querer dormir. Fez Elias querer dormir, fez Elias querer desligar, faz a gente querer desligar. Só que a esperança de quando a gente desliga é achar que quando a gente abrir os olhos, tudo se passou, tudo se resolveu. Já ter brigado com a esposa? Eu já tive. Não fala para minha esposa que eu estou falando dela não, tá? Deixa ela quieta lá na transmissão ali. E teve situações, não brigas tão grandes, mas que eram emocionalmente desgastantes,
que a vontade que tinha, não, era dormir, porque quando acordasse, talvez ela estivesse menos brava. E aí eu, no meu alto, na minha prepotência, talvez ela venha me pedir desculpa. Tá bom. A gente acha que não, deixa passar o tempo que vai melhorar. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O tempo não conserta nada. O Jeremias Pereira fala assim, se o tempo consertasse alguma coisa, quando alguém tivesse um infarto, você fala assim, não, deixa quieto que o tempo conserta. Deixa tranquilo, dá tempo para ele que o tempo resolve. Mas não, quando a pessoa está com um ataque cardíaco, alguma coisa, leva para o médico medica, faz tudo e fala o quê? Vamos esperar a reação do paciente. Tempo não cura nada. O tempo não cura. A gente precisa aprender a reagir. Né? E outra coisa que eu percebo é que o anjo não precisava tocar em Elias. Quantas vezes o anjo aparece e fala? Por que o anjo teve que tocar em Elias? Pôr a mão em Elias? Sabe por quê? Porque isso demonstra um cuidado amoroso de Deus para com seu profeta esgotado, cansado, destruído. Mostra o cuidado de Deus tocando nele, pondo a mão nele. E Deus sabe que quando a gente está assim nessa caverna, a gente precisa de afeto, a gente precisa de carinho, e Deus vai lá e toca nele. As experiências emocionais pelas quais o Elias passou tinham acabado de deixar muitas marcas nele. E Deus poderia só falar, emitir som e acordar Elias com uma trovoada, fazer chuva cair de qualquer forma. Mas não, ele faz questão de encostar. Faz questão de tocar nele. Certo? Podemos caminhar? Estamos juntos até aí? E aí o que o anjo fala para ele? Levante-se e coma. Levante e coma. Sabe o que parece? O anjo aparece para Elias e Elias nem nota que tem um anjo ali falando com ele. A crise do cara era tão grande que ele não percebe que um anjo tocou nele, que tem uma figura extraordinária ali e que falou com ele. Às vezes é assim conosco também. Às vezes a gente não percebe as ajudas que chegam até a gente no momento de crise. A gente não percebe Deus agir. Porque a gente está tão focado na crise, que a gente não percebe Deus agir. E Deus não se importa, viu? Deus não se importa de você não percebê-lo. Deus não se importa. Porque Ele sabe o tamanho da sua dor também. E o fato de você reconhecê-lo na sua crise ou não faz com que Ele age ou deixe de agir. Ele vai agir na sua crise, na sua caverna, na sua dor, de qualquer forma. Aí, cara, o anjo, toca nele de novo. Levante e coma. Elias come, bebe, deita de novo. O anjo volta, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Sabe o que significa esse levante-se e coma? É tipo, não desista. Você ainda tem uma viagem muito longa para fazer. Elias, nesse processo, qual foi a primeira coisa que ele desistiu? Elias desistiu de pessoas. Ele tinha um ajudante. A primeira coisa que ele faz é deixa o ajudante e vaza sozinho. Segunda coisa que Elias desistiu dos projetos que Deus tinha para a vida dele. Ele vaza, se esconde, não quer saber o que Deus tinha para falar para ele sobre isso. Queridos, Deus fala para você hoje, levante e coma, porque você tem uma caminhada muito longa pela frente ainda. Não desista das pessoas. Não é tempo de desistir de projetos. Você ainda tem muito a fazer com Deus. Mesmo na crise, ainda não chegou o seu final. É isso que Deus está falando para Elias e está falando para a gente hoje. Ainda não chegou o fim. Não desista. E talvez você se levantou. Veio para cá. Mas dentro de você está um sentimento com algumas situações que você fala assim, cara, eu não aguento mais. E Deus entra hoje na sua vida, na sua história, para dizer isso aqui para você. Levante e coma, pois sua viagem ainda é muito longa. Não é para parar agora. Não é para desistir de pessoas. Não é para desistir de projetos. Você ainda tem muito a fazer com Deus. Você ainda não chegou ao final. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Persistência é diferente de teimosia. Ok? Você precisa entender quando que você está sendo persistente e quando você está sendo teimoso.
Deus não trabalha com teimosia, Deus trabalha com persistência. Então você precisa conversar com Jesus para saber se essas pessoas, esses projetos, tudo aquilo que você ainda acha que Deus tem para fazer, que você sentiu que Ele está falando assim, vamos, caminha mais uma milha, não desista, é teimosia ou persistência? Se for persistência, caminha firme, vai junto, vamos nessa, que é o que Deus está te direcionando. Se for teimosia, desista, abra mão, porque esse não é o caminho que Deus para você. E nós, na vida cristã, confundimos muito isso. A gente acha que a gente tem que ir até o final de tudo, a gente acha que a gente tem que ir completar todas as tarefas, que a gente tem que cumprir todos os ministérios. Não, calma. Nem todas as responsabilidades têm que estar às nossas costas. Persistência e teimosia. Você precisa discernir. Como que você vai discernir? É você e Deus, orando de manhã, orando no meio do dia, orando no final do dia, tendo tempo para com Deus, preparando o ambiente que Deus vem te visitar. Aí você vai saber a diferença. Ok? Estamos juntos? Na mesma página? Beleza? Então tá certo. Vamos lá. Então, ele se levantou, comeu, fortalecido com aquela comida, com aquele pão e água. Ele viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Eu não sei o que tinha naquele pão e o que tinha naquela água. Mas que Elias comeu pão e água e andou 40 dias e 40 noites só com aquela refeição, é o que a Bíblia está dizendo. Eu não faço ideia se tinha árvore frutífera no caminho, eu não faço ideia do que aconteceu, mas a Bíblia me diz que com aquela comida ele andou 40 dias. Eu aprendo que o tratamento de Deus me faz romper meus limites. O cuidado de Deus me faz ir além. Você consegue andar com um almoço 40 dias e 40 noites sem comer? Eu não. Mas Elias andou. Não sei se Deus vai te dar essa experiência de andar 40 dias e 40 noites com pão e água. Com uma refeição. Mas o princípio por trás disso, não é que Deus vai fazer de novo, mas o princípio por trás disso é que o cuidado de Deus que imperou sobre a vida de Elias, impera sobre a nossa vida, porque Deus não mudou. E o cuidado dele na nossa crise vai continuar. E olha onde Deus o leva. Agora não é mais o caminho de Elias. Percebe? Agora foi Deus. Foi Deus que entrou, tocou no anjo e falou assim, anda porque você ainda tem muito caminho. Até ele desistir, deitar debaixo da árvore, era o caminho de Elias. Agora foi o caminho que Deus direcionou. E olha que legal, Deus não mandou ele voltar para a cidade. A gente acha assim, mas por que Deus não tratou logo da crise dele e mandou ele voltar para a obra? Não. Deus entende a nossa estrutura. Deus sabe daquilo que somos feitos. Então Deus falou assim, está precisando de ser cuidado. Então continua caminhando. E olha para onde Deus levou Elias. Primeira coisa que eu percebi, levou ele para Horebe. O que era o Monte Horebe? Ora, o Monte Horebe é uma montanha do conjunto de montanhas do Sinai. É justamente aonde Moisés recebeu o seu chamado. É onde Deus falou assim, Moisés, você vai fazer um negócio para mim. Moisés fala assim, eu sou gago, não rola, eu não falo bem. Sou eu que vou fazer. Você é o mecanismo. Vamos comigo. Elias sabia disso. Ele tinha isso na mente dele, do chamado de Moisés. Ora, Moisés era o cara mais top das galáxias ali. Então ele sabia que anos atrás Moisés tinha sido chamado. Essa história passou pelo povo. E Deus leva ele justamente onde ele chamou um cara que não era capaz, um cara que não era bom, um cara que não tinha potencial, e transformou esse cara no libertador do povo de Israel. E Deus leva Elias, talvez para refrescar algumas coisas na mente de Elias. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas o lugar me comunica isso. E talvez na sua jornada, na sua crise, Deus te leve a momentos e pessoas para refrescar algumas coisas na sua cabeça e no seu coração. Deus te lembre de algumas coisas que Ele já fez na sua vida e ficaram escondidas na tua mente. E Deus queira reavivar isso em você. Não só é o lugar onde o Moisés foi chamado, como também foi o lugar onde ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Olha para onde Deus leva ele. Cara, nós temos a tendência de achar que nós somos os únicos que sofrem no mundo. Talvez ele levar o Elias para lá, remeteu na cabeça de Elias todo o sofrimento que Moisés passou.
Moisés foi governar um povo de 2 milhões de pessoas sem uma casa. Tirou o povo do Egito, caminhou com eles no deserto, o povo reclamando, Moisés sofreu pra caramba, passou 40, 80 anos com o povo lá, caminhando, 40 anos, ele passou 40 no Egito, 40 no deserto, 40 governando o povo. Para chegar no final e não entrar na Terra Prometida. Talvez ele levou e falou assim, lembra de Moisés, viu? Você não é o único que sofre, não. A gente tem a tendência, quando está sofrendo, a gente acha assim, que o mundo acabou. Porque o meu sofrimento é o pior sofrimento do mundo. Eu sei que ele é muito ruim, mas não é só você que está sofrendo. E aí Deus leva ele para Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna. Quem levou Elias para a caverna? Foi Deus, cara. Foi Deus que levou Elias para a caverna. E olha que fantástico que eu vejo aqui. Quando Deus fala isso aqui, a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Você percebe o que Deus está fazendo aqui com ele ou não? Se Deus estivesse na dimensão dele, no Uranon, nos céus, ele falava, o que você está fazendo aí, Elias? Mas não, Deus vai, senta, e fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Percebe a diferença? Deus entrou na crise de Elias, dentro da caverna. Deus estava com ele dentro da caverna. E esse cuidado de Deus continua hoje. Quando você passa pela crise, Deus entra com você dentro da sua crise, dentro da sua dor, dentro da sua caverna. Ele não fica de longe falando para você, sai daí, o que você está fazendo aí? Não, ele senta do seu lado, seja no chão, seja onde for, pega pelo braço e fala primeiro, o que você está fazendo aqui? Essa é a primeira coisa fantástica que eu vejo nessa frase de Deus. O que você está fazendo aqui? Não o que você está fazendo aí. E talvez a pergunta de Deus para a sua vida hoje seja, o que você está fazendo aqui? Não na igreja, que isso está bem. O que você está fazendo aqui nessa crise? O que você está fazendo aqui nessa caverna? Eu não te criei para isso. Quais são as suas dores? O que está acontecendo? Deus não sabia por que Elias estava lá? Eu acho que Deus sabia. E às vezes Deus pergunta essas coisas para a gente pensar. E ter uma resposta. E Elias responde para Deus. A pergunta mostra que mesmo sendo guiados e ajudados por Deus, ele não deveria ter ido para a caverna. Mas não foi Deus que levou ele para lá? Foi Deus. Deus o conduziu até a caverna. Mas não quer dizer, não confunda a companhia de Deus com a aprovação de Deus. Percebe? Não é todo lugar que você vai se enfiar que Deus está dizendo, vai mesmo, vai mesmo. Não, às vezes Deus fala, eu estou com você, mas não é o seu lugar. Deus está com ele na crise, mas fala, você não devia estar aqui. O que você veio fazer aqui? Deus estava com ele lá na caverna, mas o que você veio fazer aqui? Não era para você estar aqui. É lógico que Deus está em todo lugar. Você vai falar assim, mas Deus é onipresente, está em todo lugar. Óbvio. Mas nesse texto, a impressão que me dá, você pode ter uma opinião diferente, mas a impressão que me dá é que Deus quis mostrar para ele que eu estou junto com você. Estou aqui com você. E uma outra coisa interessante que eu percebo é que, quanto tempo Elias caminhou? 40 dias, certo? Por que raios que Deus escolheu falar com Elias só na caverna? Deus tinha 40 dias para falar com Elias, estava caminhando, Deus estava com ele, sustentando ele, mas Deus só fala com ele dentro da caverna. Percebe? Eu não tenho pergunta, eu não tenho resposta para isso. Não sei. Às vezes, nós esperamos soluções para ontem e elas não vêm. Elias passou 40 dias angustiado e falou assim, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser de mim, o que vai ser de mim? Só lá na caverna que Deus foi falar. Deus, quando não fala com você, não quer dizer que ele te abandonou. Deus estava com Elias durante o caminho, só que ele não quis falar. Então não se sinta só abandonado porque Deus não fala com você. E a pergunta que ele faz, ela é uma repreensão e também um encorajamento para que Elias saísse dali.
E a resposta de Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Qual era a crise de Elias? Elias estava com crise por ser zeloso para com as coisas de Deus e sofrer perseguição. Eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço tudo certinho, estou sofrendo perseguição, pai. E Elias ficou bravo com isso. Segundo, porque ele vivia no meio de um povo que abandonou a Deus e não ligava para Deus. E em terceiro, ele estava se sentindo só e abandonado. Essa era a configuração da crise de Elias pela resposta que ele dá. Só que, mais uma vez, Elias declara que ele é o único profeta que sobrou. E ele sabia que Obadias tinha separado 50 profetas em cada caverna. Ele ignorou essa informação e bateu: eu sou o único, eu que sobrei, só tenho eu, estou sozinho. É a autocomiseração, você abandona, você não vê o que está ao teu redor, você só sabe olhar para a sua dor, para o seu sofrimento. Você só olha para a dor e para o seu sofrimento. Ele subestima o seu próprio sucesso e a contribuição dos outros. Quando a gente está em crise, nada presta, ninguém presta, a gente começa a ficar amargo, todo mundo tem defeito, ninguém faria como a gente faz. Você percebeu uma pessoa amarga? Ela critica Deus e o mundo. Só tem crítica. Você leva um bolo para miserável. Ela fala: podia ficar mais fofinho. Você dá um presente. Aonde foi que você comprou? Precisa trocar. Não tem nada a ver trocar presente, não tem nada demais. Mas quando a pessoa está amarga, nada encaixa. Nada é bom, nada é legal. E Elias estava nesse processo de amargura. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Esse murmúrio de vento suave, a tradução do hebraico mais... é que não fica bonito, mas é um som suave de tranquilidade. Ou um curto som de silêncio. Qual é o som do silêncio? Então, por isso que não dá para traduzir direito. É um curto som de silêncio. E Deus estava nesse curto som de silêncio. E o que eu acho que Deus está mostrando para Elias? Às vezes, achamos que o extraordinário é que vai nos tirar da crise. Nós achamos que tem que acontecer uma coisa mirabolante para tirar a gente dessa caverna, para tirar a gente dessa crise. E nem sempre isso vai acontecer. O vento, terremoto e fogo, eles vêm antes, mas Deus não estava neles. Essas coisas aparecem para tirar a gente da caverna, mas não dão resultado. Quando a gente está em crise, sempre aparece alguém com uma solução mirabolante. Sempre aparece alguém com alguma ideia maravilhosa. Está em crise financeira, sempre aparece uma empresa que tem um plano de negócio maravilhoso, que agora, a partir de agora, você vai trabalhar menos, você vai ganhar um monte, vai trabalhar em casa. Gente, essas soluções, esses negócios da China, essas soluções miraculosas, tentam tirar você da caverna para fazer você dependente disso. Quando, na verdade, você precisaria ficar dependente de Deus. Mas não adianta. E Elias não sai da caverna enquanto ele não percebe Deus. Veio fogo, veio terremoto, veio vento, veio o que fosse. Mas Deus não estava lá. E se Deus não estava, Elias não foi. Porque por mais que ele estivesse em crise, ele conhecia Deus. E quando veio o vento, ele percebeu: Deus está no vento. Aí ele sai. E essa é uma lição para o coração de Elias. Porque para um homem acostumado com grandes feitos miraculosos, agitação, atividade, Deus mostra também que está presente no silêncio.
Elias estava acostumado a pedir, Deus derramar fogo do céu. Estava acostumado a falar e o azeite não acabar do pote da mulher. Estava acostumado a comer de um tantinho assim de farinha, comer um mês. E a farinha não acabava. Elias estava acostumado a ver muitas coisas miraculosas e grandiosas. E Deus na caverna mostra para ele, não é só o extraordinário que funciona, é o ordinário também. E eu não só estou em coisas extraordinárias, eu também estou em coisas simples. Como o silêncio. E uma das coisas que a gente mais teme é nos encontrar na crise. Porque na crise a gente ou dorme ou está vegetando. A gente não está em contato com a gente mesmo. Avaliar nossos defeitos, nossas curiosidades, nossas peculiaridades. A gente não está para fazer isso. A gente está vegetando, a gente quer que o tempo passe. E é no silêncio que a gente se encontra com a gente mesmo e com Deus. Não seria pelo fato dele estar com medo que Deus o abandonaria. Ele estava com medo, mas Deus não o abandonou por causa do medo. São Jerônimo, no seu comentário, ele diz assim: o Senhor não está no vento, furacão, nem no terremoto, nem no fogo, mas no suave sussurro da brisa. E isso é uma lição inteira para o profeta ardente. Às vezes a gente gosta de uma igreja calorosa, um louvor agitado, muito instrumento. Eu também gosto, acho muito legal. Um dia a gente vai ter isso. Mas não é aí que Deus habita. Não necessariamente. Não necessariamente. Não é no furor das emoções. Deus também habita no silêncio. Certo? Embora o texto não diga explicitamente, ele sugere que finalmente Deus estava passando no silêncio e se seguiu a tempestade. Talvez a gente possa pensar, se Deus trabalha no silêncio, Deus estava trabalhando o tempo todo e Elias não estava vendo e por isso entrou em crise. Desde o momento da ameaça de Jezabel, Deus estava trabalhando com Elias. Elias é que sentiu medo. Elias é que saiu. E Deus estava lá. Isso coloca em questão a nossa avaliação sobre nós, sobre a nossa crise, sobre o nosso caos. Será que Deus não estava trabalhando mesmo antes de você entrar nessa crise? Será que Deus não está trabalhando em você através da crise, através da caverna? E aí a gente vai para o final. O texto continua e a gente vai finalizar. Ele respondeu. Ele faz a mesma resposta, cara. O cara é cabeça dura. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volta pelo caminho que você veio. Agora Deus manda ele voltar. Deus deu pão, deu sono, acolheu, tratou, se mostrou. Agora Deus fala assim, levanta a bunda daí. Já deu. Levanta. No entanto, fez sobrar... Aqui tem mais coisas no texto, mas eu separei só a parte que me interessa. No entanto, ele dá uma missão para eles aqui. Você vai ungir fulano, vai ungir ciclano como rei, como profeta. Beleza? Você tem coisa para fazer. Levanta daí. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram, não se inclinaram a Baal. Como é que você está se achando que você é o único? Tem 7.000 igual a você lá, cara. Que são fiéis a mim igual a você. No final, Deus joga a verdade na cara dele. Mas em nenhum outro momento, enquanto ele estava fragilizado, Deus joga a verdade na cara dele. Isso mostra também que a gente tem que ter sensibilidade com as pessoas. Não adianta você ficar esfregando a verdade na cara das pessoas como se fosse uma torta de glacê. Não funciona. Você tem que tratar primeiro. Aí depois você já pode falar a verdade. E é o que Deus faz com ele. Talvez em algum momento da sua vida, Deus não vai te falar a verdade. Vai segurar a onda, vai te tratar. Mas depois ele vai chegar e vai falar com você o que tem que falar. E é o que ele fez. Tem 7.000 ainda, cara, igual a você. Para com a bobeira, levanta daí. E o que Elias faz? Olha o texto que diz. Elias então saiu de lá. Essa parte final para mim é extraordinária, porque a gente às vezes não faz isso. A gente não sai da crise. A gente continua na caverna, e continua. Já deu tempo de caverna. Já foi tratado, já foi alimentado, Deus já se mostrou, já curou. Deu tempo. Levanta daí e vamos embora. Ora. E aí, eu quero falar para você o seguinte. Nada indica que Elias tenha saído da caverna com tudo resolvido.
A Bíblia não fala que os medos foram resolvidos, que o coração dele foi resolvido, que a crise sanou. Por que ele ia sair da caverna então? Porque ele decide obedecer a Deus. Na crise você não tem a visão, talvez, de ver como as coisas estão. E o que você tem que fazer quando sua visão está ruim? Obedece a Deus. Vou te dar um exemplo. Como isso é importante? A gente foi fazer uma viagem para Campo do Jordão, um passeio outro dia. Fui levar uma amiga que estava fazendo aniversário. E aí a gente foi um bate e volta. Passamos. E aí saímos de lá, comemos um rodízio de fundiz, aquela coisa toda de frio, saímos de lá meia-noite. Na volta, gente, eu peguei um nevoeiro, que eu não enxergava daqui até o final da sala. Falei assim, ou paro nessa estrada na Dom Pedro deserta, a gente aconteceu um acidente, ou eu continuo. Mas se eu caminhar também continuar, pode acontecer um acidente. O que eu fiz? Não tinha carro na frente, não tinha carro atrás. O que eu fiz? Eu vou obedecer. Obedecer a quem? O traçado da pista. Eu botei meu carro no meio da pista. No meio da pista não tem aquela faixa pontilhada? Eu botei o carro no meio da pista e fui andando pela faixa pontilhada. Se ela virasse, eu virava. Se ela virasse para o outro lado, eu virava. Eu não estava vendo o que estava na frente. Eu só fui seguindo. Seguindo o traçado. Fui obedecendo. Se viesse algum carro atrás, eu saía, diminuía a velocidade, ficava na minha pista, o carro passava, eu jogava o carro para o meio de novo. Eu só obedecia o traçado da pista. Só. É isso que Elias fez. Ele não sabe o que estava na frente dele. Ele não sabe o que está por vir. Elias simplesmente sai. Ele obedece porque Deus mandou ele sair da crise. Ele mandou, sai daí agora. Por quê? Porque tem coisa para você fazer. Sua jornada não acabou. Às vezes você está no ponto que você tem que obedecer. Deus já falou para você, meu filho, sai daí. Vamos sair. E quando eu saio, o que eu faço? Quando eu estou na crise, eu tenho que sair. Primeira coisa que eu tenho que fazer é forçar a barra. Você não tem vontade de sair. Você não tem vontade de mudar a situação. Você quer dormir, você quer vegetar, você quer ficar naquela situação. Primeira coisa que eu tenho que fazer, força a barra. Segunda coisa, vai adiante na velocidade que der. Na velocidade que der, um passo de cada vez, devagarinho. Vá na velocidade que der. O importante é não parar. Terceiro, faça mal feito, mas faça. Faça mal feito, mas faça. Não pare. Mas eu não quero trabalhar. Vai trabalhar, mesmo mal feito, mas vai. Mas eu não quero sair de casa. Vai sair de casa. Um passo de cada vez. Force a barra. Vá adiante. Faça mal feito, mas faça. E eu acho que a caverna de Elias pode ter sido usada para levar Elias a um outro patamar. Porque logo alguns capítulos depois, Elias uma carruagem de fogo passa entre ele e Eliseu, e um redemoinho leva Elias para o céu, e Elias volta a aparecer na Bíblia do lado de quem? Do lado de Moisés, conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Que é a mensagem que a gente falou semana passada. Então, querido, para terminar, só para você considerar, a caverna deve ser uma habitação temporária, refúgio de emergência, nunca uma habitação constante. Segundo, cavernas podem ser sepulturas se você ficar tempo demais lá. Em terceiro, não sair da caverna. Se você não sair da caverna, você não verá a luz. Ok? Deus não desconsidera a necessidade humana de se esconder. Isso é tão verdade que ele se propõe a ser esse esconderijo, como está no Salmo 91, de 1 a 5. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele, ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em ti. Deus levará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. O esconderijo de Deus, nesses esconderijos, se os esconderijos humanos escondem sentimentos, no esconderijo de Deus, ele trata o que queremos esconder. Deus nos sustenta na caverna. Enquanto a caverna humana é uma fuga, o esconderijo de Deus, ele é proteção. Porque no esconderijo de Deus há descanso, que é a resposta para o estresse. Há segurança, que é a resposta para os nossos medos. Há livramento, que é a resposta para as armadilhas da vida. Há refúgio, que é a resposta para a angústia.
Há abrigo, que é a resposta para as tempestades da vida, e há proteção, que é a resposta para os nossos medos. E assim eu encerro essa reflexão, ansioso para que você entenda o que Deus colocou no teu coração nessa manhã.